Fala pessoal, Theo Hayashi aqui com vocês, líder e fundador do Dunamis e também líder sênior da Zion Church. E aqui você está no podcast do Theo, onde a gente descreve e destrincha princípios bíblicos que te põem no next level, no próximo patamar. E também falamos sobre espiritualidade, falamos sobre liderança, com conteúdos frescos para vocês toda segunda-feira. E hoje eu vou continuar falando sobre sinais do espírito de pobreza. Isso aqui é parte 2. Então, se você ainda não assistiu os primeiros sinais que eu pus no último episódio, volta lá, confere aquele episódio e depois você volta para cá, porque eu vou continuar falando sobre 7 sinais do espírito de pobreza, porque Deus quer que você saia de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Deus quer que você saia de uma cultura e uma atmosfera de pobreza para um lugar de provisão. Por quê? Porque Deus quer te transformar. Mas Ele não quer só te transformar por você, por mais que você é incrível e Deus te ama tanto. Mas Ele quer te transformar para você ser, então, o canal de transformação para as pessoas ao teu redor. Eu falei semana passada sobre João 10:10, que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para te dar vida, vida eterna e vida em abundância. Nós precisamos remover tudo aquilo que impede de nós recebermos, então, a vida em abundância que Jesus pagou o preço para nós termos. E por isso eu estou falando aqui sobre mentalidades, que são sinais de um espírito de pobreza. Semana passada eu falei sobre o primeiro sinal é o sentimento que você não é digno de ser abençoado. Também falei sobre o medo de sucesso, o medo de abundância e finalmente eu terminei semana passada falando sobre passividade. A parábola dos talentos conta de 3 servos que receberam talentos. 2 multiplicaram e 1 enterrou, mostrando aí então passividade e uma irresponsabilidade, porque talvez teve uma mentalidade errônea e exacerbada da soberania de Deus e também subenfatizou a sua própria responsabilidade de fazer algo que Deus tinha dado a ele. E hoje nós entramos já no nosso 4º sinal da mentalidade de pobreza, desse espírito de escassez. Esse 4º sinal é uma mentalidade de dívida. Isso mesmo. O que seria então, Theo, essa mentalidade de dívida? Seria uma mentalidade de dívida que vai sacrificar o futuro pelo ganho, pelo prazer temporário. O prazer momentâneo. Então, há momentos que, infelizmente, nós vamos ter que entrar em dívida. Por exemplo, um financiamento. Porém, é algo que deve ser muito bem pensado, tem que ser algo muito bem calculado, orado, se você é casado, conversado com seu cônjuge, com sua cônjuge, discernir de Deus. E nós entendemos que no final de tudo, dívida ela é algo nesse sentido que vai te impulsionar para o futuro, no caso, esse financiamento. Porém, eu estou falando de uma mentalidade que vai sacrificar um investimento futuro para você ter um prazer momentâneo. Você não tem dinheiro para ter o carro que você está dirigindo, mas você vai entrar em dívida para ter o prazer para dirigir aquele carro. Você não consegue sustentar as roupas que você está indo para o shopping comprar, mas você vai lá e passa teu cartão, entra em dívida no cartão para você sustentar uma imagem, porque aquela imagem te faz sentir bem e te traz um prazer temporário. Eu estou falando dessa mentalidade. Você precisa arrancar isso. E essa mentalidade é uma mentalidade de dívida e é um sinal de pobreza. Agora, dívida não é apenas uma questão financeira. Muitas pessoas pensam que é. Você pode estar em dívida na tua saúde física, você pode estar em dívida na tua saúde emocional, você pode estar em dívida na tua saúde espiritual. Qual foi a última vez que você teve aquele tempo com Deus, no teu lugar secreto, no teu devocional, que parece que aquilo abasteceu o teu tanque do teu motor espiritual? Talvez você esteja já andando e correndo na tua vida e já está com a luz vermelha no teu tanque espiritual. E se você é casado, talvez você esteja em dívida, em conexão com a tua esposa, com o teu marido. A última vez que vocês realmente se conectaram, aonde
A alma de ambos foi abastecida por essa conexão. A gente está nessa correria, a gente está indo mecanicamente pelas ações, emoções, e você acaba ficando em dívida. O que eu estou falando aqui? A mentalidade de dívida nada mais é do que uma mentalidade que saca mais do que deposita. Isso aí é um sinal de pobreza. Número 5. O quinto sinal de uma mentalidade de pobreza ou de um espírito de pobreza é uma visão pequena. Uma visão que vive simplesmente para pagar as contas do mês. Uma visão que simplesmente vive para sobreviver. A pessoa que está simplesmente querendo sobreviver nessa vida provavelmente vai experimentar muita escassez, muita pobreza. Porém, se a tua mentalidade não é simplesmente sobreviver, se a tua mentalidade é eu quero mudar o mundo, eu quero mudar as pessoas ao meu redor, você vai começar a atrair os recursos necessários. Por exemplo, a história de Neemias. Ele atrai os recursos necessários para a reconstrução dos muros, reconstrução de Jerusalém. Então, Deus, ele vai respaldar as decisões de alta qualidade. Deixa eu repetir. Deus vai respaldar as decisões que vão além daquilo que é o teu próprio benefício. Quando você almeja uma coisa grande para a glória de Deus, Deus vai estar envolvido com você e vai trazer provisão. Então, hoje, decida fazer algo grande. Decida fazer algo que é transformador na vida não só tua, mas das pessoas ao teu redor, e eu tenho certeza que Deus vai estar envolvido nesse negócio com você. Porque uma pessoa com uma mentalidade de pobreza é uma pessoa que está simplesmente preocupada em suprir suas necessidades e não consegue enxergar a riqueza de deixar um legado. Nós estamos lutando por um legado aqui nessa terra. Então, quando você fala, eu quero marcar história, você precisa erradicar visão pequena. E chegamos agora no nosso sexto sinal de um espírito de pobreza. É o medo do fracasso. Medo de falhar. E nós vemos que os mais bem-sucedidos na história, e não só na história da igreja, mas na história da humanidade, da civilização, muitas vezes foram os que mais fracassaram, porém voltaram. Você pega lindas biografias como Ayrton Senna, como Pelé, como Michael Jordan. Você vê aí uma história e um trajeto e jornada de superação. Pessoas que voltaram e tentaram de novo. Fracassaram, mas se levantaram e voltaram novamente. Winston Churchill, o grande líder britânico, dizia: sucesso é o processo de um fracasso ao próximo fracasso sem perder o entusiasmo. Deixa eu repetir essa frase. Sucesso é o processo de um fracasso ao próximo fracasso sem perder o entusiasmo. Quando você tem um coração valente, quando você tem um espírito resiliente, que você diz, eu posso experimentar um fracasso, mas eu me levanto e tento de novo. Sabe, esse tipo de espírito é um espírito de alguém que vai experimentar abundância. Eu não sei você, mas eu quero cada vez mais experimentar mais e mais abundância. E por isso eu digo isso com humildade e perante Deus, que eu provavelmente fracasso mais do que a maioria das pessoas que estão me assistindo ou me escutando aqui nesse podcast. Simplesmente porque eu estou experimentando coisas novas. Simplesmente porque eu estou ousando viver coisas diferentes em níveis que eu nunca alcancei. E eu estou entendendo que eu vou fracassar. Mas o que vai fazer a diferença é eu voltar e tentar de novo. Por isso, o medo do fracasso vai te manter num estado de escassez. O medo do fracasso te faz presa desse espírito de pobreza. E, por final, eu vou falar aqui sobre o paradigma da vítima, ou a mentalidade da vítima. Essa mentalidade muitas vezes vem com frases como, por exemplo, eu estou em desvantagem na vida porque e preenche aí então as lacunas. Agora, eu sei que todos nós vivemos e passamos por dificuldades aqui e somos tentados a abraçar esse
casaco da vítima. Não vista esse casaco da vítima. E eu sei que talvez você já esteve em desvantagem legítima, assim como eu também. E como eu disse no último podcast, nós não queremos aqui ficar fazendo uma competição de ver quem já sofreu mais ou quem já esteve em mais desvantagem. Porém, eu sei que é legítimo sim, talvez alguns começam na jornada da vida em desvantagem em relação às finanças, em desvantagem em relação à funcionalidade ou estabilidade familiar, em desvantagem em relação a talvez uma aparência física, em desvantagem talvez na questão de uma saúde física, em desvantagem talvez do local onde você mora, então localidade geográfica, ou do passaporte que você tem, ou da cidadania que você tem. Sim, isso é legítimo. Porém, não vamos negar que isso existe, mas também não vamos negar que existe algo além daquilo. E quando você não extrai dessas circunstâncias as tuas crenças, eu creio que o Espírito Santo está pronto para te impulsionar e te usar para viver coisas que não vão definir de onde você veio, do que aconteceu com você, do que você experimentou e do teu passado. Por quê? Porque nós cremos num Deus grande e nós cremos também em suas promessas, que são promessas grandes. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de te prosperar, planos de te dar esperança, de te dar um futuro. Então, para concluir, 3 chaves poderosas da Bíblia. É só você olhar na palavra, que lá existe a resposta para tudo. E você tira 3 chaves poderosas na palavra para você vencer o espírito de pobreza. Você está pronto para isso? Número 1, você precisa focar na prosperidade da tua alma. Foca nisso, presta atenção nisso. 3 João 2. Em 3 João 2, o apóstolo João fala: amados, eu oro para que você venha prosperar em todas as coisas e em saúde, assim como a tua alma prospera. Prospere na tua alma e você vai começar a ver que isso vai respingar em outras áreas da tua vida. Número 2, dedique o que você já tem para a glória de Deus. Eu sei que você tem alguma coisa incrível, um talento, um dom, uma habilidade, uma oportunidade, uma vitória, uma conquista. Alguma coisa eu tenho certeza que Deus já te deu e te proporcionou. Então use isso para a glória de Deus. Que nem diz lá em Mateus 6,33, quando Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E finalmente, número 3, melhore aquilo que você já tem em suas mãos. Deus já te deu alguma coisa. Pega aquilo que já está nas suas mãos e faça alguma coisa com aquilo que você já tem em mãos, ao invés de ficar olhando para aquilo que o outro tem nas suas mãos e ficar pensando: se eu tivesse aquilo, eu faria alguma coisa. Não. Em Lucas 19:17 diz: muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Deus quer aumentar a tua autoridade. Deus quer aumentar a tua influência. Deus quer depositar uma abundância e provisão sobre a tua vida para você ser transformado e transformar pessoas ao teu redor. Theo, como é que eu chego lá? Sendo fiel com aquilo que já está em suas mãos. E hoje, entenda e creia e concorde comigo. Nosso Deus está desarraigando, arrancando as raízes das mentiras criadas pelo espírito de pobreza em nós. Quanto mais nós vamos nos submergir na sua palavra, nas verdades da Bíblia, mais nós entenderemos que a Bíblia é uma fonte de bênção e vamos entender que a Bíblia é a fonte do romper em nós e para as pessoas ao nosso redor. Deus te abençoe, se inscreva no canal se isso aqui te abençoou, espalha para geral, nos vemos semana que vem com mais conteúdo. Deus te abençoe.